tuberculose mata, ainda mata muita gente, porque a pessoa, ela hoje tem cura e tem tratamento, mas o tratamento da tuberculose, já ouviram falar que logo que você começa a tomar o remédio para tuberculose, você fica bom. Só que você tem que continuar tomando aqueles 30 dias, senão ela vem arregaçando e te mata. É tal assim o pecado, você tem que continuar o seu tratamento. Não tem aquele momento que você fala, eu estou bom. Só que o nosso não é 30 dias, o nosso é até a gente morrer. É um tratamento diário. Nós temos que cada vez mais entender a nossa fragilidade e fugir do pecado. Nós temos que fugir do pecado. Mas as pessoas confundem fugir do pecado e fogem do pecador. Deus abomina o pecado, mas Deus ama o pecador. Como é que o pecador vai ouvir se não tem quem prega? Se não tem quem pregue em amor verdadeiro, né? Porque é um problema isso, assim. A gente precisa. Senhor, tira o pecado dele, mata ele logo, ele vai ser salvo, né? Não quer deixar a pessoa viver, né? E esse negócio da nossa palavra é uma autoridade espiritual que temos, que nós precisamos zelar disso, porque a palavra diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Provérbios, né? E lá para Abraão, o Senhor já tinha falado para Abraão: eu vou abençoar aquele que você abençoar, e vou amaldiçoar aquele que você amaldiçoar. Então, ó a carga que tem no nosso falar, né? No nosso proferir os lábios, né? Você vê aqui Romanos 12:8, né? Gente, Romanos 12:8. Está falando que nós devemos, o que exorta, que exorte com liberalidade, né? Deixa eu ver aqui. Abre para mim aí, Lívia, Romanos 12:8, por favor. Abre para mim aí. Ou o que exorta, faça com dedicação, o que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. Então, muitas vezes a gente pensa que, se você tem que exortar, quando fala, né, o Leonardo da Vinci tinha uma frase que era bem dentro da palavra de Deus mesmo, que diz assim: que você faça o elogio em público e a exortação em secreto. Então, muitas vezes a pessoa acha que ela vai mostrar o quão branca ela está, apontando o encardinho do outro. Muitos pregadores não entendem que aquela palavra que ele está pregando também está indo para ele. A maior parte dos pregadores, primeiro para ele. Eu, quando tenho que trazer uma palavra, eu já me preparo, eu sei que eu vou tomar várias porradas, eu tomo várias porradas. De terça-feira aqui sai todo roxo, né? Porque, aí continuando, Romanos 12, o que exorta, use esse dom para exortar. O que reparte, faça com liberalidade, que preside com zelo, que usa de misericórdia com alegria. Nós não usamos misericórdia com alegria. Muitas vezes nós não temos misericórdia com alegria. Olha, o amor não seja fingido, aborrecei o mal e apegoai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns com os outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Ah, mas olha, isso é bom, hein? Porque olha aqui, amai-vos cordialmente. Ah, mas eu amo cordialmente. Muitas vezes olha aquele dia lá, eu tirei o meu carro para ficar melhor, para ele entrar ali. Não sei o que. Eu amo meu irmão com amor fraternal. Eu amo o Everton com amor fraternal. Eu amo os meus irmãos aqui. Não, essa palavra não é para mim não. Aí vem a palavra aqui, né? É fácil, né, a gente amar quem ama a gente. Abençoai ao que vos perseguem. Quem já viu a campanha assim? 7 dias para que eu aprenda a abençoar os que me perseguem. Agora está a porta aberta para abrir o caminho, né?
a chave, a caneta de ouro. Quantas vezes quando eu entro num lugar que já vi esse negócio do varão de branco, da caneta de ouro e da chave da vitória, eu eita, agora só faltou um pé de coelho e 3 de 4 folhas. Olha, vamos lá. Irmão, vamos lá para pegar a costa para atuar gospel. Virou uma casa de macumba muitas igrejas hoje em dia. Tem simpatia, você vai nos 12 dias para ter 12 dias de vitória. Depois você dá 12 pulinhos quando você for na praia no Réveillon. E olha que se você for na praia no Réveillon, você preferiu estar com os ímpios do que estar na sua igreja em oração. Amaldiçoado seja aquele que está fazendo isso. É a postura que muitas igrejas têm. É a postura que muitos irmãos têm. Olha aquele irmão, veio pregar com as calças rasgadas. Olha o irmão, como pode? Chegou no batismo de 3. Aí disse daí, olha, nem cortar o cabelo, não sei o quê. Abençoar é isso que nos persegue. Abençoar, aí nessa palavra mesmo, Romanos 2,14, que eu estou explicando. Abençoar e não amaldiçoeis. Ele fala para abençoar o que te persegue, e aí depois ele fala de novo: abençoai, não amaldiçoeis. E ninguém tornei mal por mal. Procurai as coisas dignas perante todos os homens. Se for possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Se for possível, é o que o Mika falou, não é para você ser um bocoiólogo. Se for possível ter paz, tenha paz com todos os homens, né? Não vos vinguei a vós mesmos, amados, mas dai lugar à luz de Deus, né? Olha no 20, Romanos 12, 20. Antes, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer no mal, mas vence o mal também. Agora, é fácil fazer isso, Jesus? Mas será que foi fácil Jesus morrer na cruz? Nós estamos na parte mais fácil. Agora, o que é? Aí a pessoa fala assim: então tá bom, agora eu vou fazer. Aquele irmão ali, ó, cara, não, eu vou dar a paz do Senhor. Primeiro que ninguém dá a paz do Senhor, meu irmão. Ninguém dá a paz do Senhor. A paz do Senhor é dada pelo Senhor. Ele que dá, que excede todo o tempo. Nem vou dar a paz para o irmão, ainda bem, meu irmão, que eu não dependo da sua paz para viver, porque eu dependo da paz de Cristo. Também não preciso da sua paz mesmo, porque a sua paz parece que está meio turbulenta, porque você está pensando nisso aí, né? Aí agora, entra o papo, quantas vezes? Aí eu vou pegar. Agora, eu falei que primeira bordoada, quantas vezes Deus fez isso? Será que foram poucas ou foram muitas? Eu sei, e Deus sabe. Né? Eu sei, e Deus sabe. Mas, pelo menos meu irmão não sabe, meu pastor não sabe. Só que você tem que pensar que naquele dia quem vai para a direita e para a esquerda não vai ser o seu pastor, vai ser o bom pastor, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o próprio Deus. Então, eu hoje peço perdão a Deus. Senhor, me perdoe das vezes que eu não paguei o mal com o bem, ou às vezes que eu me fiz de juiz, sendo que o juiz é o Senhor. E mesmo assim o Senhor tem poder para ser o juiz e o advogado. Então nós temos que começar a pensar, entender Tem uma parábola, né, que diz para a gente tomar cuidado quando você for levar aquele que você está acusando até o juiz. Que pode ser que o juiz troque o lado de quem está sendo acusado. Então, aí você é quem vai sofrer, né? A palavra é realmente um manual nosso de transformação de caráter. Logo quando eu me converti a Cristo, as minhas orações eram sempre: Senhor, trabalha meu caráter, porque eu sou um sem vergonha, eu sou um pilantra. E se eu não trabalhar meu caráter, meu Deus, para onde eu vou? Né? Porque assim, não adianta você estar se reunindo com a galera da igreja se o seu interior é podre.
eu ouvi uma palavra assim, que Deus vê tudo. Ele vê uma formiga preta, esse até é um ditado árabe, né? Ele vê uma formiga preta debaixo da pedra preta numa noite escura. Então, assim, Deus ele enxerga, sonda corações. E se nós tomarmos cuidado com isso, realmente, e a nossa postura tem que ser aquela assim, não aquela que eu não entro e também não vou deixar entrar. A nossa postura tem que ser de entrar e arrebanhar mais gente para entrar. Não ficar metendo um pontapé numa poupancinha das pessoas por aí e expulsar as pessoas. Não da igreja, mas de um convívio, de uma intimidade com o próprio Deus. O problema de estar sentenciando as pessoas não é você depois conseguir levar uma pessoa para a igreja a X, Y, Z. É fazer com que aquela pessoa perca a vontade de ter intimidade com Deus. Esse é o rótulo que nós não podemos ter. O rótulo ele é mais eficaz, porque o que é um rótulo? Assim, hoje em dia a gente compra muito produto. O rótulo contém as informações técnicas da essência daquele produto. Mas se nós tivermos um rótulo que omite as informações ou maqueia, porque o que são os extratos naturais da Coca-Cola? Os extratos naturais da Coca-Cola, durante muito tempo, e disse que hoje mais não, mas os extratos naturais da Coca-Cola é extrato da folha de coca, né? O que são aqueles açúcares, né? O que são cada coisa daquela que a gente vê ali, está maquiada, né? Quem sabe o que é glúten? Não é verdade? Muita gente não sabe o que é glúten, que glúten é uma substância colocada nos produtos somente para viciar. Ela é uma substância que, na verdade, ela não tem grande valor nutritivo, ela não está ali para nada, ela está ali para você sentir a necessidade depois de comer aquilo novamente. Então, esses rótulos, as coisas, né? E muita gente, o que acontece? Esses rótulos, muitas vezes nós também colocamos rótulos que não falam sobre a nossa identidade. Eu acho que o principal rótulo é o Espírito Santo, é o que o William falou. O que é o Espírito Santo? É o nosso Espírito Santo. Você buscar ter o Espírito Santo. O que é o Espírito Santo? É que o seu Espírito seja separado. Mas separado do lugar? Separado da pessoa? Não, separado do pecado. Separado do pecador? Separado do lugar onde vai o pecador? Depende, você não tem a capacidade de entrar no lugar e continuar sendo separado, estar separado, ainda aqui junto, então não entre. Então não entre. Mas não é o que Paulo diz e não é o que Cristo viveu. Porque o que Paulo diz, fiz-me como judeus para os judeus, para ganhar os judeus. Né? Ele pegou, muitas vezes, né? O William fala da palavra, não é? Mas eu tenho que, como que é aquela palavra lá? Eu tenho que usar daquele que tinha que prestar culto lá, como que é o negócio? Nós falamos dessa palavra esses dias. Do soldado que tinha que fazer não sei o quê. Fala? Quando eu mergulhei na água, ele falou, fui curado. Fala aí. Da passagem de Natan. Todo mundo observa que Natan era um cara arrogante, que não quis mergulhar no rio sujo. Depois que ele se converteu de verdade, Namor. E depois ele chega no profeta e fala, profeta, você não liga que depois eu tenho que entrar na casa lá no Astarote, tá? E eu sou o coronel do exército. E o Eliseu, se não me engano, vai em paz. Quer dizer assim, não importava aonde ele ia estar, mas o coração que Deus soltava. Porque será que as pessoas que estavam ali naquele lugar também não. Será que Deus não tinha um plano de Naamã estar naquele lugar? Obrigação. Será que, então, e será que, por exemplo, quando nós temos os nossos trabalhos seculares, eu trabalho numa escola, num colégio católico, eu me dou bem com todos eles, temos nossas semelhanças e nossas diferenças.
diferenças, não é verdade? Uma pessoa que trabalha numa padaria tem que vender cigarro para o outro. Mas aí se você vende o cigarrinho, você vai para o inferno. Mas se você falou, bom dia, hein? Quando o cara for comprar, aí o cara vai dizer, por que você fica rindo sempre assim? Teve gente que falou, você é esquisito, né? Tem gente que chega assim, não sabe, lógico que às vezes eu trabalho com criança. Muitas vezes eu tenho que engolir a minha angústia e estar ali sorrindo. E todo mundo pensa que você é assim o tempo inteiro. Não que seja, mas às vezes a pessoa fala, poxa, né, obrigado pelo carinho que você tem com nossas crianças e tal. Poxa vida, ou às vezes você chega, engole um sapo. A pessoa te fala um monte, você engole aquilo ali, depois a pessoa vê a verdade. Já aconteceu isso comigo no meu trabalho. A pessoa me acusar, me falar um monte de coisa assim, e eu meio que, vou fazer o quê? Ele está achando isso, eu sei que não. E depois de um tempo ele descobrir a verdade, e ele veio conversar comigo e falar, olha, Cristian, né? Mostrar-se, vim conversar com você, agora não! Olha, irmãos, quer ver o que é o cavalo do pecado? O cavalo do diabo é você ter razão. Ah, mas eu tenho razão, ele está errado, eu vou dar umas porradas. Ah, não, eu quero mais aqui, sim. Acho que eu estou certo. Você está certo perante quem? Você é um miserável pecador. Pode estar certo naquela situação que o seu irmão primeiro falou, cuidado quando for levar o seu irmão ao juízo, que esse puzzle sempre fica lá, né? E Paulo, ele tinha a capacidade de ter contato com as outras pessoas diferentes dele, falar com aquela pessoa, usar os termos que aquela pessoa diz, andar no lugar que aquela pessoa andava sem se contaminar, o que ele diz aqui. Fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, como se estivesse eu debaixo da lei, embora debaixo da lei não esteja, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se eu estivesse sem lei. Né? Isso quer dizer que um cristão, isso daqui, vamos colocar para o dia de hoje? Se você me vê, está passando lá do lado da Praça da Luz, e você me vê sentadinho, agachadinho, do lado de um cara que está fumando crack, o que vocês vão pensar? Eu, com o histórico que eu tenho, que tive, aí o irmão caiu, hein? Ele estava lá, fumando uma pente. Não correu por você, não é para julgar? Então, aí você está lá, quem te garante que você não está ali? Sem a coragem de chegar lá e o que aconteceu, está tudo bem, né? Porque 2 é melhor que 1, não é? Eu, quando me converti, irmãos, eu parava para conversar com os meus alunos. Lá na Praça do Helena, hoje, não para até fumar. Achei o amigo meu está fumando um, eu não vou falar com ele só porque ele está fumando um ali. Ele é meu amigo. E outro, eu vou parar, eu vou pegar, tá bom, então vou fazer que nem ele. Aí, deixa eu dar um tapinha também. Tá louco, irmão? Ele pode me oferecer, irmão, posso pegar o baseado e passar para o outro. Se eu fumar, eu sei, eu estou consciente de que eu tenho esse vício, né? Se não fosse um vício, tem gente que fala, eu não sou viciado não, fumo maconha todo dia, 10 anos, nunca me viciei. Não, mas eu sei que eu tenho esse vício. Então, mas assim, quando eu encontro um amigo, se eles estiverem fumando, tiver ele aqui, o outro aqui do lado, e ele vier me dar, eu tenho que falar, não, isso é coisa do capeta, agora eu sou um crente remido, lavado, varão de terra, levado e remido no sangue de Jesus. Isso vai afastar ele de Jesus. Agora se eu pego assim, ele sabendo que eu sou cristão hoje, se eu pego e passo para o outro, irmãos, ele vai achar estranho. Ele vai achar estranho, como já aconteceu. Ele vai achar estranho. Agora, se passa o irmãozinho lá da igreja e vê eu pegando baseado, passando por outro, fala, ixi, garoto, lá, pensa nesse Cristian maconheiro, nunca me enganou. Ficou aí tanto tempo, eu sabia que não se livrava. Isso vai queimar no fogo do inferno. Aí ele vai ver o que é a casa. Então, se você não tem a capacidade de fazer isso, não faça. Não pare mesmo. Se você vê que você vai pegar e não vai resistir, vai dar um tapinha, então não para.
Mas olha, não é o que Cristo e o que Paulo fizeram, né? Ó, fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos. Fiz-me tudo para todos. Para por todos os meios chegar a salvar alguns. Né? Ora, tudo faço por causa do Evangelho, para dele tornar-me co-participante. Não só desse, aí entra a parte do atleta de Cristo. Mas olha aqui, ó, se você não tem a capacidade, não faça. Cada um sabe a sua capacidade. Mas não faça não por causa de. Você entendeu? Quantas vezes assim, o pessoal vê, logo quando eu parei de beber, tinha passado algumas semanas aí, eu ia almoçar, podia uma tubaína que dura mais, porque os caras demoram para trazer o almoço às vezes. Aí você pede a tubaína, a tutti frutti é boa pra caramba. Pede ali, os caras já pensaram que você estava tomando uma cerveja, aí você tinha que virar o rótulo assim, irmão, ó, aqui ó, tá vendo as frutinhas, ó, tutti frutti, né? Meu, porque a pessoa pode, não é verdade? Não, o que é isso? O que é isso? E outra, assim, olha, Jesus, a música de vocês é isso, todo o peso foi tirado, todo o jugo quebrado pela graça da cruz, não há laço ou condenação, né? Seu amor encheu meu coração, pela graça da cruz, posso viver em liberdade. Nós temos liberdade, irmãos, agora nós temos liberdade em Cristo. O que você vai fazer com a sua liberdade? Você é livre para julgar. Você é livre para julgar e achar que vai ser o salvo, o crente. Eu não tenho certeza da minha salvação, mas isso não quer dizer que eu não serei salvo. Isso quer dizer que eu sei que os juízos de Cristo são insondáveis. E eu também não estou condenando quem levanta a mão, porque se a pessoa tem certeza disso sinceramente, amém, que bênção, irmãos. Um dia eu quero ser assim, viu? Um dia eu quero, porque hoje eu não tenho. Hoje eu não tenho, entendeu? Mas eu quero ter. Eu queria ter essa segurança. Eu acho bonito quem tem, só que eu não tenho, né? Isso não quer dizer que eu não tenho profundo temor, profundo amor a Cristo. O espírito de religiosidade, né, das pessoas, ele é o condenador, né? Esse fato que aconteceu com Cristo aconteceu comigo, e aí eu comecei a perceber algumas coisas assim. Eu conheço amigos lá onde eu morava desde quando tinha 5, 6 anos, viveram comigo, cresceram, adolescência, tudo. Então hoje, quando eu passo e vejo alguns amigos, eu paro onde eles para conversar. Esse dia eu fui para Jardim Helena e tinha uma roda de meus amigos lá, e eu tinha muita coisa até para fazer. Parei, conversei, acho que pelo menos uma hora com meus amigos lá. Se nós não fizermos isso, que diferença que nós vamos mostrar? Nós vamos mostrar a diferença de que eles nunca mais vão querer ser. Esses dias aí, quando foi no sábado até, que a gente foi fazer um trabalho lá de projeção que tem lá na Lapa, e a gente estava lá, saí eu, eles me deram carona. Não, eu dei carona para eles até ali onde Fernão Dias, né? Ali a gente tinha uma casa, a gente morrendo de fome, eles foram uma casa do norte ali. Vamos lá, eles sabem que eu sou cristão e tal, não sei o quê. Aí eu vi que quando eles pararam lá, que eu pedi uma cerveja, eles olharam assim meio para mim, assim como quente. É que eu peço ou não peço a cerveja? Aí eles pediram também a cerveja, eu pedi uma água com gás. Aí depois a gente sentou assim, aí o Rodrigo chegou e falou assim: caramba, né? Tá vendo? Você tá aqui, ele falou isso para mim, você é crente aí, ó, você está sentado aqui com a gente, conversando, né? Eu não estou participando. E outra, assim, se você sabe, não, isso não é boa. Eu devia estar falando isso, que isso vai para a internet, mas se a pessoa soubesse beber, ela podia beber. Porque o que diz a palavra, né? Todas as coisas me são lícitas. Mas essa palavra eu tenho de cor, eu não sei onde está, mas eu tenho de cor. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Depois vem, todas as coisas me são lícitas, desde que eu não me deixe dominar por nenhuma delas. Eu sou um cara que eu sou dominado pelo álcool. Se eu tomar, o álcool me domina. Eu sabendo disso, não devo beber. Mas eu não devo beber muito? Não devo beber nada, porque eu sei que o lance me domina. Agora, se um cara cristão, se ele soubesse pegar
entrar num dia é recomendado pelos médicos, não é? Não estou falando para você beber, não vou. Se quiser usar também, não quero nem saber. Velho, eu estou dizendo o que diz a palavra. A palavra diz que se a pessoa soubesse, nós não sabemos usar a liberdade que Deus nos dá. Se não sabe usar, não usa. Se sabe usar, usa. Mas saber ler tem um risco. Tem um risco de você gostar do bagulho. Se eu tomar uma taça de vinho, eu não tomo uma taça de vinho. Eu quero 3 garrafas. Entendeu? E aí depois já vai vir uma pioca, aí depois já vai vir uma cervejinha para rebater. Quantas vezes eu não ia nos banheiros dos bairros, enfiar o dedo na grama para poder beber mais, irmãos? Eu fazia isso, eu não aguentava mais beber, eu entrava no banheiro, vomitava para poder beber mais. Então eu não sei lidar com isso. Se eu soubesse, me era lícito, mas me convinha, aí entra aí, ó, a internet. Me convinha, não me convém, né? Essa sem dúvida é a grande dificuldade. A Fernanda Guimarães tem uma imagem a esse respeito. A questão não é se eu sou livre ou deixo de ser, mas o que eu faço com a minha liberdade. Essa é a grande chave a respeito de liberdade. A respeito de rótulos, como ele muito bem deixou claro aqui, ele fez a diferença, né? Deu o exemplo de uma garrafa de aço e uma garrafa de refrigerante, que a única diferença é o rótulo. Existem alguns rótulos importantes de existir, e o próprio Deus colocou nos rótulos. Ele fala sobre o justo e o injusto, sobre o ímpio e o filho dele, ele fala sobre as trevas e sobre a luz, ele fala sobre esses rótulos. Ele pretende que isso fique muito claro. Meu primeiro pastor, ele falava uma coisa muito sábia, que era o seguinte: nunca foi tão fácil a igreja se diferenciar e se demonstrar a igreja quanto é hoje, porque a iniquidade tem aumentado, o mal tem aumentado e tudo está ficando cada vez pior. Então, alguém se demonstrar diferente disso seria muito fácil. Só que, ao invés disso, a igreja tem, na verdade, buscado se parecer cada vez mais, né? Os refrigerantes de cola vagabundos, eles pretendem quanto mais parecer com o rótulo da Coca-Cola, talvez alguém compre por engano, pelo menos, não é? E a igreja nessa, às vezes na boa intenção de não ser preconceituosa e tal, acaba se envolvendo com as coisas do mundo. Não digo com as pessoas, mas sim com as coisas e com os princípios do mundo. E o rótulo que Deus gostaria que existisse era a diferença entre mundo e igreja. E esse rótulo, quem pode dizer como ele é, que a diferença que ele existe é a própria igreja. E como a igreja se comporta, é que esse rótulo funciona ou não. Então, a igreja se demonstrou por muitas décadas uma dominadora moral, uma controladora moral. Então, alguém que diz para o membro o que ele faz e o que não faz, que estipula como é a moda, que estipula como é o cabelo, que estipula todas as coisas na sua vida. Até hoje, século XXI, ano 2013, persiste em algumas pessoas a ideia de que quando eu for na igreja, a pessoa vai mandar eu colocar uma saia e tirar a calça, vai mandar eu não mais cortar o cabelo. Tem pessoas que ainda hoje acreditam que a igreja é isso, porque a igreja se mostrou isso. A igreja se mostrou, século XXI, a igreja se mostrou preconceituosa. E hoje sofre na mídia principalmente a crítica dos defensores do homossexualismo, porque a igreja se demonstrou preconceituosa. Hoje nós temos que fazer força para demonstrarmos que não é preconceito, que na verdade é um conceito bíblico que não precisa que todos engulam, mas nós que somos cristãos vivemos a partir da Bíblia. Mas por um dia termos nos mostrado preconceituosos, precisamos fazer força para explicar que não somos. Por um dia termos entregado o rock ao diabo, precisamos viver explicando que rock não é do diabo, rock é de Deus. Não é verdade? Então, por falta de um rótulo bem estabelecido, que a igreja mesmo mal estabeleceu, nós precisamos ficar fazendo força a esse respeito. Mas o rótulo que a igreja gosta de fazer, que na verdade não deveria fazer, eu vou ler um texto aqui que demonstra que é contra a palavra de Deus, é ficar rotulando pessoas, enquadrando pessoas, encaixando pessoas dentro de conceitos que estão dentro do conceito de Deus de rótulo. Ou seja, existe um ímpio, ok, existe um ímpio que parece que vai para o inferno pior e parece que vai para o inferno menor. Né? O
o ímpio homossexual de um jeito, o ímpio que, sei lá, não é homossexual, não bebe, não fuma, cuida da família, não vai na igreja, é de outro jeito. Mas a maior quantidade de rótulos que eu vejo no universo é o que existe entre os filhos de Deus. Porque hoje deveria ser o suficiente, mas se alguém pergunta para mim, qual que é a sua? Não, eu sou filho de Deus. Isso poderia bastar, se as coisas fossem bem estabelecidas, bem esclarecidas. As pessoas já dizem, mas isso todo mundo é. Então tá bom, sou cristão. Mas cristão tem um monte. Como assim cristão? Evangélico. Mas evangélico também tem um monte, como é que é? Eu sou pentecostal. Pentecostal o quê? Pentecostal igreja de fogo, pentecostal missão, pentecostal missão integral, pentecostal socialista, pentecostal... Não, a minha igreja, assim, deve ter os ministérios de Jesus para o mundo, uma igreja de missões. A missão integral ou missão normal? Não, missão normal. Mas é liberal ou é tradicional? É mais para o tradicional, o nosso pastor não tem tatuagem. Mas que tipo de gente vai lá? É surfista ou gente normal? Não, é gente normal. Então, até o cara entender o que eu sou, na verdade, como que é a minha comunidade cristã, eu já deu mais de 10 minutos a explicar para o cara. E tantos rótulos que existem. Vai filtrando até que sobe, na verdade, o rótulo. Qual o último rótulo? Sou eu. Ele vai filtrando, só falta eu para dizer, não, eu sou único. Parece que cada um quer criar um grupo para si mesmo, porque o grupo Mas se você acredita assim, não existe a necessidade de se explicar. Quando tem um crente que pergunta para mim, qual igreja você faz? Mas vai pegar a sua. Eu sou igreja, você tem, entendeu? Então a igreja minha é a sua igreja, desde que você entenda qual que é o dono da igreja. E isso não vem ao caso, né? O que vem ao caso é o seguinte: Jesus Cristo, o que ele disse, eu faço. O que está na Bíblia, que é o meu livro de referência, é o que há. Se eu estou fazendo alguma coisa de errado, você me mostrar que tem na Bíblia que não é para fazer, eu paro de fazer. Se não, aí não vai ser a sua opinião que vai fazer eu parar de fazer, porque eu não sigo não sigo um pastor ou um conceito ideológico. Eu sigo a Cristo. O que Cristo diz e o que a Bíblia diz é o que é. E isso aí, né? Eu gostaria de ler um texto aqui para fundamentar o que eu disse. Colossenses 3:11. Nessa nova ordem de vida, ou seja, na ordem do reino de Deus, a vida dentro do reino de Deus, não há mais diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo ou pessoa livre, mas sim Cristo é tudo que habita em todos vós. Dizer que Cristo habita em mim deveria ser suficiente. É claro que, como os irmãos disseram aqui, não preciso explicar para ninguém, até porque ninguém paga as contas. Mas é curioso como dizer que eu sou de Cristo já não basta. Para você ser aceito como irmão, você precisa dizer uma série de outras coisas, para que a pessoa te aceite como irmão. Sabe que eu, ultimamente, eu estou muito pouco assim me importando com o sacramento, não? Eu entendo a sua preocupação, eu entendo o seu argumento e tal, mas atualmente eu estou me preocupando muito pouco em ser aceito como irmão. Eu estou muito preocupado em ser aceito como filho, pelo menos. Se eu for aceito como filho, já está bom, porque para mim a luta para ser eu já faço tanta burrada, eu já tenho que me esforçar tanto, eu tenho que me engolir tanto para ser aceito como filho. Se eu for perder tempo para ser aceito como irmão, irmãos, eu amo muito vocês, considero muito vocês todos aqui, nós estamos numa igreja, alguns eu tenho como amigo, outros eu espero ter, com o passar do tempo, que nós possamos nos conhecer. Irmãos, nós somos em Cristo, mas com o tempo eu pretendo ter mais tempo aqui, para que nós possamos nos conhecer, possamos tomar um café, possamos estabelecer laços de amizade, né? O Ricardo ficou tão pouco tempo aqui, mas nossa, a gente pôde conversar, né? Eu tenho o Ricardo como meu amigo. O pouco tempo que a gente teve aqui, a gente conversou, ele falou um pouco dele, eu falei um pouco de mim, depois ele ficou longe, já estamos aqui conversando, e eu considero ele como meu amigo. O William eu conheço mais tempo, o Everton eu conheço um pouquinho mais de tempo, o pessoal a gente vai se conhecendo, vai, né, a Lilian, porque de tanto tempo, não quer dizer que os que eu não estou citando não
possa haver a possibilidade de nós não nos conhecermos melhor, né? O Aislan eu conheço um pouquinho mais, de vez em quando, né, eu tinha liberdade de chegar e dar uma no Aislan, porque ele fez aula comigo, e quem faz aula comigo sabe que eu sou flor de fecheiro. Então acaba tendo um pouquinho mais. Às vezes assim, tem hora que eu converso, tenho mais liberdade com o Aislan. Tem coisa que eu falo com o Aislan, porque pelo fato da gente já ter um pouco mais de intimidade, que eu nunca falaria para uma pessoa para Noemi, que eu tenho menos contato, né, Noemi? Não? E isso não quer dizer que nós não possamos também, com o tempo, todas as pessoas criarmos todos. Bom seria que tivéssemos todos tempo de criar uma amizade, mas a minha maior preocupação não é o que o Ricardo acha, ou que é o que, eu preciso me concentrar para que Deus ache que eu sou, assim, uma pessoa que tem se esforçado para ir para o céu. Porque eu não vou, né? Eu não tenho nem como eu dizer para que Deus ache que eu sou digno de ir para o céu, porque nunca eu vou ser digno de ir para o céu. É aquilo que eu estava falando, né? Por exemplo, se dentro de nós nasce o desejo da transformação do caráter, é o coletivo que é transformado, né? Porque imagina, uma formiguinha, eu até falei para um grupo de jovens aqui, eu vi uma formiguinha carregando, um bando de formiguinha carregando um pedaço da ração da minha cachorra. Eu tirei uma formiguinha, não era capaz de carregar, entende? Aí juntou umas 20 lá e a gente tinha uma tirando onda em cima do pedaço, cara. Mas o que eu estou querendo dizer com isso? Se eu me preocupo em ser filho, se você se preocupa, se ele se preocupa, nós vamos parar com frescura. De milímetros, de canelinha de vidro e tal. Nós vamos parar com isso. É o coletivo que vai ser impactado com esse tipo de postura. E a igreja hoje é muito melindrosa. A igreja de Cristo é muito melindrosa. Você não pode falar nada que o cara não concorde, que ele já está armando um fuzuê. Pô, você me dá o direito de, mesmo nós sermos irmãos em Cristo, eu não gosto de futebol. Mas, pô, sabe por que eu não gosto de futebol? Porque eu não sei jogar. Pô, mas isso impede de eu chegar com o nome, que troca uma ideia, e o cara vai falar de futebol. Eu vou falar, não entendo nada de futebol, mas legal aí, pô, bacana esse seu gosto. Só que eu não gosto, não tem como assim, né, partilhar. Vai falar, aí, você viu lá o Coringão? Pô, mas eu não sei de Coringão, nem assisto o jogo, não sei como é. Mas o cara estava impedido. Tá, não é? Até hoje eu não entendo como que é o impedimento. Nunca fui bom de bola, na escola era terrível, meu professor me zoava. Sabe, eu sempre fui um cara sem jeito para essas coisas. Mas isso não. E aí a pessoa, não, como pode? Não, você não tem time? Como não tem time? Não sei o que lá, como assim? Não impede da gente conversar sobre outra coisa, né? Você curte o churrasquinho, boa costela do seu tênis, hein? Foi comer lá? Boa costela do seu tênis, vamos lá comer qualquer dia. Vou juntar uma galera e lá comer no seu tênis lá, sabe onde é? Ali naquele posto de gasolina ali, tem um cara que faz uma costela, x-filo, bigodudo, não sei o que lá. Que da hora, já chama o ponto em ponto, já vamos ser amigos. Ele não para de ir lá, vai, vamos MMU aí, não sei o que, Pô, uma delícia, e é bacana, somos aí, para viver sem melindre. Cris, vocês falaram de algumas coisas que eu acho que fazem a diferença para a compreensão de quem está ouvindo e para a nossa compreensão. Eu marquei aqui alguns pontos assim. O primeiro ponto, você falou de acreditar na palavra. A gente tem que entender essa diferença enorme que nós temos das pessoas que não acreditam na palavra. Eu já vi muito crente tentar convencer as pessoas com a Bíblia. A própria palavra fala que aquele que é nascido de Deus entende das coisas de Deus. O que é nascido do Espírito entende das coisas que é do Espírito. Como é que você quer que uma pessoa que não passou por essa experiência tenha entendimento espiritual? Entende? Então, o que a gente faz? A gente quer inculcar na cabeça da pessoa, a gente quer passar a informação e quer que ela assimile uma coisa que a gente muitas vezes está caminhando para entender. Uma palavra que se renova todo dia. É uma coisa muito louca isso. Então, eu uso a sua história a partir de, né? Eu tomei posse da sua história. Então eu digo assim, o muçulmano,
acredita que amarrando as bombas no seu corpo, não é verdade? Por que eu não posso acreditar na Bíblia? Então assim, o primeiro passo é, se você tem a oportunidade de falar, entenda isso. Você está falando com uma pessoa que não tem o entendimento e não tem o aconselhamento do Espírito Santo, que é a diferença. E não quer. E não quer. Então o que acontece? Ou muitas vezes não quer. Então o que acontece? Eu me converti muito cedo. Então a minha linguagem é crentez, os meus pensamentos são crentez, sou paranoico, eu vivo no planeta paralelo. Então demorou um tempo para eu entender, eu digo, né? Quem já me conhece sabe que o meu divisor de águas, tirando Cristo, que mudou minha vida, foi o meu marido, que me fez, Olívia, existe um mundo, entende? Você está no mundo que está em outra pegada, você entendeu? As pessoas podem não amar Cristo. Nunca tinha pensado nisso, eu achava que todo mundo tinha que amar. É que meu fulano vai evangelizar no carnaval. O cara vai entrar no carnaval, mas o cara não quer nem saber de Cristo. Entendeu? Então, tipo assim, eu acho. Não, que você não, né? Que Deus não permita que você dura mais nessa conversa de evangelizar no carnaval. É meio estranho. Então, assim, esse é um ponto, né? Eu entendi também assim, que eu escolho o rótulo que eu quero ter. E quando você falou da gente julgar, eu lembro que uma vez faz pouco tempo morreu um funkeiro, e eu vi uma porção de gente comentando, graças a Deus, menos um. E eu falei, como isso? Olha a falta de diligência, de sabedoria da pessoa. Você pode não gostar daquele ritmo, não se contentar, mas eu já ouvi até louvores com esse ritmo. Então assim, eu acho que tem que ter muita prudência e cautela no que diz, porque meio que você falou do rótulo, você rotulou. Funkeiro é assim, 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 ponto e acabou. E de repente você estivesse no mundo e tem um monte de gente que lá no fundinho, né? Tá até sacudido. Ixi, deixa eu ver se não tem nenhum crente vindo aqui, porque eu gosto da batida, tá lá. Entendeu? Então assim, a gente tem que tomar cuidado com a hipocrisia. Entendeu? Porque o rótulo, ele pode esconder também. Porque se for um rótulo mentiroso, um rótulo falso, como o Everton colocou aqui, que às vezes a gente tem que ficar se justificando, né? Porque passar uma imagem errada. Então assim, um falso rótulo dá uma falsa ideia do produto. Aquilo que eu estava falando de algumas marcas, né? Alguém quer manchar uma marca, o que ele faz? Começa a falar mal. Começa a falar mal e mancha. A gente às vezes não fala mal de nós mesmos, mas a gente age mal. Age completamente conforme o contrário que diz a palavra. Em 2 Timóteo 2,15, são poucos versículos, tá? Eu confesso que eu sou ruim para decorar. Mas quer dizer assim, procure apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então assim, se você se enfurece, se você se quer avançar no cara, quer fazer ele se convencer pela sua força, você não tem conhecimento da palavra. Então se você quer defender essa causa, você assumiu esse rótulo, eu sou crente, eu acredito na Bíblia independente de que qualquer pessoa venha dizer, é o princípio para a minha vida, e você não maneja bem, você se colocou naquela situação de saia justa, você quis ser assim, então não tem como você reclamar com ninguém. E por último, né, eu entendi assim como é importante você tomar cuidado com o rótulo que você se faz passar, porque o Cris falou do glúten, né? Acho que é uma oração que a gente tem que incluir agora. Eu quero ser o glúten cristão, né? Que as pessoas desejem aquilo que eu sou, né? A presença de Deus, aquilo que a gente vinha conversando mais cedo, que ao olhar para mim, elas possam ver a manifestação do Espírito Santo de Deus nas minhas atitudes, ao ponto de desejar estar onde eu estou, de falar com quem eu falo, de ser como eu sou. Isso é uma responsabilidade nossa. E se nós escolhemos seguir a Cristo, isso é importante. Às vezes as pessoas falam, eu faço o que eu quero, ninguém tem nada a ver com isso. Se você escolheu ser representante de Cristo, e você faz com que as pessoas não queiram mais ouvir falar de Cristo, porque como a gente falou, atrair é fácil, mas se você fizer com que ela se decepcione, você vai ser responsável diante de Deus por aquela obra. E depende de como você está atraindo, né? Porque se você está atraindo, dando uma ilusão da pessoa de que ela não vai sofrer mais, de que ela não vai mais ter problema financeiro, de que ela vai passar a ter um carro novo, aí você está passando uma falsa ilusão do Evangelho. O Evangelho diz, né? Quem quiser vir após mim, pegue a sua cruz e me siga.
ou seja, vamos ter dor, vamos bater no pé, vamos cair da escada, vamos tudo isso, vamos ficar sem dinheiro, também vamos poder, né? A pessoa fala, tudo posso naquele que me fortalece, tudo posso, eu posso não ter dinheiro, eu posso ter dor, eu posso ter alegria também, poxa vida, mas eu também posso ter aflição, meus pais podem morrer, meus filhos podem adoecer, morrer, eu posso morrer, né? Posso adoecer, posso sentir dor, tudo posso naquele que me fortalece, né? Então, como que as igrejas estão? Por que as igrejas estão cheias? Aí é que está, né? Uma vez eu lembro que eu estava numa determinada igreja da qual eu fazia parte e a gente foi comprar um violão, um cara que era ele que soltava verbo, porque era uma igreja grande e tinha um cara que soltava verbo lá para não sei o que. E ele lá, no maior agrado para o pastor que era da igreja, não, tem que estar muito pouco movimento, não sei o que, isso daqui, não sei o que lá. E na época, era uma época que a igreja tinha passado por um processo de quem fez a purificação, assim, foi lá e quebrou praticamente as pernas da palhaçada que estava acontecendo na igreja. Foi o pastor Adilson? Estava acontecendo uma palhaçada lá, e aí ele foi lá, começou a pôr as coisas em ordem, e a igreja murchou. É claro, começou a pregar a Bíblia, as pessoas não iam mais, porque lá não tinha mais o ex-pedido, a caneta de ouro, não tinha mais o sapatinho ensaiado, e as pessoas não iam mais. E estava tendo a palavra de Deus, e quem ficou? As pessoas que queriam ouvir a palavra de Deus. E nós fomos comprar um violão, aí o cara falando lá, aí a gente falando, né, não, mas o pessoal que está lá, está firme, isso, não sei o que. O cara pegou, quando estava esperando o violão, chegou para mim e falou assim, olha, você fala que quantidade não é importante, está vendo esse violão aqui, ó? É a quantidade que paga ele. Na hora eu senti um nojo daquele cara, eu senti um nojo daquele violão, tanto que, e olha que interessante, naquele mesmo dia eu ganhei um violão de presente, porque os pastores que eram os pastores daquela igreja, indo viajar para morar na África, precisando de dinheiro para ir para a África para morar, eles tiraram R$1.000 e compraram um violão para mim de presente. O pastor Ricardo pegou ele e a pastora Suzana, tiraram o dinheiro que eles tinham para ir para a África morar e me deram para eu comprar o violão. Pergunta se eu toquei com o violão na quantidade. Nunca mais. Sabe que violão é? Aquele violão ali, ó. Tá vendo aquele violão que está ali, ó? Aquele violão que está ali, pastor Ricardo, indo viajar para a África, para morar, e deu dinheiro para comprar aquele violão que até hoje está a serviço do rei. E onde está aquele violão que a quantidade pagou? Nem se sabe por quê? Porque aquela igreja hoje é uma casa de ração. Aquela casa que era uma casa de alimento espiritual para tantas pessoas, hoje é uma casa de ração para animais. Essa questão assim, do julgamento das pessoas, hoje em dia eu trabalho numa balada, né? Para quem sabe, você faz de uma balada. E assim, é impressionante, a maioria das pessoas que me julgam não são as pessoas que estão lá, que não são cristãs. Atualmente, como a Angélica está de férias, eu sou a única cristã e eu trabalho numa sala com mais de 9 pessoas. Então, assim, é meio que são um instrumento de estudo, né? Porque eles analisam mesmo as atitudes, a maneira como você veste, a maneira como você se comporta, a maneira como você fala. Porque eles esperam a todo momento uma brecha para te questionar, não, mas peraí, quem pode fazer isso? Quem pode fazer aquilo? E acaba que, assim, depois que eu fiz amizade com todo mundo, hoje em dia eu me divirto porque eu tenho a oportunidade de conversar. E isso é uma abertura para falar de Jesus, para esclarecer eles e tirar essa visão fechada que eles têm. Ah, mas a gente tem que estar de saia o tempo inteiro, de coque, não usa brinco, não usa maquiagem, que é o primeiro estereótipo, né? Não conhece outras músicas, não faz nada, só fala da Bíblia o tempo todo da Bíblia, não sabe conversar de outro assunto. E quem me julga hoje em dia muito são as pessoas da igreja. Hoje mesmo eu tive uma experiência assim, meio chata, com um irmão, não é daqui, de uma outra determinação. Por conta de sempre publicar a Bíblia toda semana, eu acabei conhecendo várias pessoas de outras denominações, muita gente
meu carro não vai abrir, mas Aqui não lê. Aí ele, nossa, é uma balada aí, né? Mas como assim você trabalha? Eu sempre falo com você durante o dia, você fala que tá no trabalho. Porque eu trabalho no escritório. Ele, nossa, graças a Deus você trabalha no escritório. Aí eu falei, mas por quê? Ele, não, porque imagina a irmã trabalhar à noite, você que vejo você postando as coisas, parece que você é mal comprometido. Aí eu falei assim, e por um acaso, as pessoas que vêm na balada à noite não precisam de Deus? Por um acaso Deus, eu falei, por um acaso Deus não precisa de que tem alguém aqui que possa falar para eles do amor de Deus. Como vão ouvir se não há quem pregue? Exatamente. Aí eu falei assim, tanto é, eu falei, eu tenho muita experiência para te contar. Hoje em dia, toda sexta-feira, nós temos um grupo de oração, nós oramos com os funcionários daqui e eles espalham a palavra para essas pessoas. Aí ele, nossa, glória a Deus, foi espantado, assim, aí eu fiquei pensando, como pode, né? Hoje em dia, eu falei assim, em vez das pessoas estarem aqui me julgarem ou me esquivarem pelo fato de, não, ela é crente, não, as pessoas têm um tratamento comigo e hoje em dia eu tenho um relacionamento muito bom com eles. Sempre que eu tenho essa atividade, hoje em dia se conversam entre Jesus lá no escritório, muitas coisas eles vêm me perguntar, de outros ministérios. Eu procuro não enfatizar a gente na igreja, o que eles fazem, deixa eu fazer, eu vivo o que está escrito na Bíblia, e é o que todas as pessoas deveriam fazer, independente de doutrina, de placa de igreja, né? E é o que diz a palavra, né, Tati? A criação anseia a manifestação dos filhos de Deus. E a gente, não, a gente que escolhe. Eu mesmo já contei isso daqui na igreja, assim, um dia eu me senti um loteador do reino do céu. Eu ficava convidando tanto uma amiga da escola que eu sabia que ela tinha sido cristã e tudo mais, falando, não, você precisa ir lá na igreja, não sei o que, e estava outra professora lá na sala, no negócio, no lugar que a gente estava, e eu, não, Alessandra, você tem que ir, não sei o que lá. Aí daqui a pouco a outra professora assim, pegou e falou, qualquer dia eu vou na sua igreja. Mas ela, que fogo, hein? Porque eu não estava convidando ela, eu estava convidando a outra, ou seja, porque o que me fez pensar que aquela outra pessoa não queria também ouvir da palavra de Deus? E também quando o Henrique falou da questão que o nosso rótulo deve ser o Espírito Santo, eu lembrei de Gálatas 5:23, que fala dos frutos do Espírito Santo, né? Nós devemos, o que o Christian falou é verdade, a gente tem que se preocupar mais em ver se Deus está nos aceitando, né? Se nós estamos fazendo para onde ser dignos da salvação, de estar diante de Deus, porque a gente se preocupa tanto com o que o outro vai pensar, com a consciência do outro, principalmente o que as pessoas lá fora vão pensar, e mais ainda o que os irmãos da igreja vão pensar, que a gente deixa de buscar e por conta disso acaba não manifestando. E que o nosso rótulo seja a manifestação, sejam os frutos, né? Que é o que fala em Gálatas 5:23, os frutos do Espírito. Ter a mansidão, porque quando vier o problema, quando vier alguma situação, você não vai explodir. Você vai manifestar o fruto do Espírito Santo, que é o seu rótulo. E aí as pessoas vão ver, vão enxergar a diferença, vão ter vontade, vão ser atraídas. Né? Porque quem convence é o Espírito Santo, não sou eu, não é ninguém. Gente, uma pessoa que conhece da Bíblia, ainda que ela conheça a Bíblia inteira, se ela não tiver o Espírito Santo nela, se ela ela pode falar, pode ler a Bíblia inteira com uma pessoa. Se o Espírito Santo não tocar dentro dessa pessoa para convencer, ela não diz nada adianta. E aí a gente ouve que o Espírito Santo está envolvido, o rótulo do Espírito o nosso invólucro, né? Quando bate os momentos das loucuras, das coisas que querem tirar desse invólucro, você tem acho que Deus faz isso, dá a propriedade de você sair desse invólucro e olhar o rótulo no qual você está envolvido e ver, mesmo, né? Estou envolvido em um rótulo que é o Espírito de Deus. Então eu vou voltar lá para dentro desse invólucro e aí fazer com que esse rótulo seja a razão de que as pessoas tenham a paixão, né, de estar interessado em pular para dentro desse invólucro que é o Espírito Santo. O rótulo faz o seu papel, né, de divulgação, inclusive, né? Você vê lá a paçoca amor, né? Que é genial a sacada que vocês têm quando vão fazer, né? Que do evangelismo de dar a paçoca amor. Ali está falando o que é e também tem uma paçoca, a embalagem serve para que aquilo não
chega intacto na mão do consumidor. É uma proteção também, né? Nesse caso, o rótulo também, ele é uma informação sobre o conteúdo, ele é uma proteção do conteúdo para que ele chegue intacto no seu destino, e ele é uma propaganda de que aquele produto é bom. Então, a questão é, se o rótulo é enganoso, está errado. Se o rótulo é uma fraude, está errado. Né? Agora, se o rótulo é para proteger e é para mostrar as reais informações do conteúdo, que é o que realmente importa, aí ele faz o seu papel. O Espírito Santo é o nosso rótulo, então que nós tenhamos o Espírito Santo, né? Busquemos a santidade de Cristo, que é o padrão ultra mega power, né? Máximo, seria, né? É real. O ideal, e que a gente tente chegar o mais próximo possível. E, na verdade, o rótulo do reino de Deus, a propaganda do reino de Deus, o marketing do reino de Deus, somos nós. Né? Esses dias eu vi no Facebook uma frase genial do filósofo alemão Nietzsche, que é responsável pela frase Deus está morto. Ele disse o seguinte: se os remidos parecessem mais remidos, mais fácil seria ver o Redentor. Aí eu até postei numa linha, né? Toma essa. E quantos livros de Nietzsche não foram queimados por esses aí que se diziam remidos? Né? Porque até hoje, você vê, né? Até hoje, você não pode ler isso, você não pode ler aquilo. Ah, não, minha mãe pegou muitas vezes, na ingenuidade da minha mãe, pegou e queimou um monte de livro meu lá que eu tinha, né? E, como é que eu vou saber? Como é que você vai conversar com o kardecista? Você não sabe nem como ele pensa. Você não tem que se converter ao kardecista, mas não é porque tem um livro ali. Olha, o Cristian está lendo o Evangelho segundo Allan Kardec. Eu estou lendo porque eu quero saber como falar com o kardecista. Você me dá licença, por favor? Ou você vai querer mandar o que eu leio também? Dá licença, irmão? Dá licença? Eu tenho a liberdade em Cristo de ler o que eu quiser, desde que isso não vá me contaminar. Você me dá licença? Vocês aconselham a gente quanto a essas coisas mesmo. Mas irmão, você está falando isso aí, então só tenho a Playboy para saber como que eu vou chegar nesse modelo. Eu não estou falando isso. Não estou falando disso, não. Estou falando assim, o livro de uma religião específica, você pegar e jogar aquilo, queimar aquilo, e você não procurar nem saber como ele pensa, né? Você não procurar nem saber como o pulso humano pensa, e você já está condenando o cara. E outra, como é que você vai achar um caminho para chegar nessa pessoa? Por exemplo, a música também, que é um assunto muito sério. Eu já ouvi pessoas pregando e afirmando que o rock era do diabo, né? E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque tirando a Trindade, eu não me recordo da Bíblia revelar mais alguém junto na criação, para determinar o que foi ou não estipulado, estabelecido por Deus. E na Bíblia também não está escrito isso. Na Bíblia não está escrito, como a gente estava falando hoje, né? Pode falar, Noemi, dos cabelos? Que ela falou assim, que a mãe dela disse assim: você não vai cortar esse cabelo, Noemi? Você vai assim para a igreja? Aí eu falei assim: mas e como é que fazia as mulheres antigamente quando não tinham os alisamentos? Elas não podiam entrar na igreja porque tinha um cabelo então, bonito é o cabelo, não é? Então, tipo assim, a característica dela, é o jeito dela, e é moderno. Mas por causa do rótulo, como a nossa irmã aqui acabou de falar, as pessoas têm um estereótipo de crente que não está na Bíblia, né? Porque na Bíblia não diz quantos centímetros. Outra coisa, eu tô com os cabelinhos brancos, né? Aí tem as pessoas, não, você não tira, não pinta. E na Bíblia não tem, Deus que criou todas as coisas, deu inteligência para o cientista fazer uns creminhos anti-rugas, um perfuminho, que eu agradeço muito por ter nascido nessa época. Se eu fosse Neandertal com a cabeça que eu tenho hoje, eu não teria casado. Eu ia ser aquela mulher que não ia me arrastar pelo cabelo de jeito nenhum, porque eu ia morrer com medo dos micróbios do chão, entendeu? Ontem eu estava assistindo uma reportagem do Discovery, quando eu vi lá as ideias de macaco comendo o negócio, eu falei, meu Deus, sem cozinhar, sem limpar, ainda bem que eu nasci agora. Então assim, eu sou assim, Deus me criou assim, e eu perdi a minha identidade, ou o meu rótulo, de tanto ouvir conversa mole. Deus não te quer assim. Isso é sério, irmãos, porque eu fui parar no quadro
profundo, de obesidade mórbida. E quantas outras pessoas não foram parar em outros quadros e abandonaram o Senhor, se envolveram com as drogas, com as bebidas, ou até perderam a família por causa de conceitos. Não, a mulher tem que agir assim, o homem tem que agir assim, interfere no relacionamento familiar e destrói uma família. Um pai, meu filho de crente, vai vendo. Quantos filhos de crente falam assim, você viu os bandidos? Os mais perigosos? Elias, Josué, não sei das quantas, Paulo, é tudo nome de crente. Um dia eu estava falando, será que, né? Porque são nomes às vezes até difíceis de ouvir no meio secular, né, cristão. Então, tipo assim, esse negócio do rótulo é uma coisa muito séria. Porque cada pessoa tem uma capacidade de absorção. Tem gente que você pode chegar para ele e falar assim, você é um lixo, te detesto. Te conheço. Tem pessoa que se você não der a paz ou não a cumprimentar na rua, oh céus, oh vida, ninguém me ama. Só que Deus criou cada pessoa de um jeito. E as coisas que estão aí são para a gente usufruir. A ciência explica muita coisa na Bíblia. A psicologia tem fundamentos cristãos também. Pensamentos cristãos. Então a gente tem que se ligar nisso, porque às vezes você perde, como em algumas religiões não aceitam alguns tratamentos médicos e é capaz de deixar uma pessoa morrer, porque se recusa a aceitar um tratamento. Na hora que fica doente, vai pro médico, né? Entendeu? Não, aí não aceita, prefere que o filho morra, ou que alguém não vai receber essa doação, não vai tomar esse tipo de medicamento, não vai, você entende? Então, isso que a gente está falando aqui pode parecer um assunto, nossa, mas rótulo, mas isso é uma coisa de uma profundidade tão grande. Essa coisa de acepção de pessoas, de você não se misturar com as pessoas, a gente tem essa mania de rotular. Né? As pessoas falam, você falava demais, você fala demais, você fala demais. Então eu cresci com aquilo na minha mente, eu falo muito, eu falo muito, eu falo muito. Então eu tive uma época que eu não queria falar mais. E eu estava ficando infeliz. Então eu comia, porque eu não podia falar, porque eu falava demais. Eu não podia me expressar, porque eu me expressava demais. Eu não podia ser assim. Um crente correto não é assim. Não fala tanto assim, não se expõe dessa maneira, né? Então assim, nós temos que tomar cuidado. Quando a gente rotula alguém, porque você pode estar colocando naquela pessoa, sentenciando aquela pessoa a uma enfermidade na alma, uma coisa muito séria, né? A gente tem que tomar cuidado como a gente deixa aparecer esse Deus que a gente serve, porque, moças, as pessoas não podem ver Deus. Elas veem Deus através de quem? Através de nós, do nosso comportamento. Eu não sei se vocês conseguem entender como isso é precioso. As pessoas enxergam Deus através das suas atitudes, do que você é. Se todo mundo entendesse esse princípio e se fundamentasse na palavra, dizer assim, já que eu represento Deus, as pessoas vão entender Deus pelo que eu sou. Aonde é que nós buscamos informações acerca de Deus? É na sua palavra. É na sua palavra. Quem começou a trazer a reforma e luz e converter de novo a igreja foi Lutero. Ele era o quê? Pastor? Entende? Muitas pessoas levantaram, abraçaram essa causa de Cristo, independente da sua religião. Elas tiveram um encontro com Cristo. Um fulaninho lá na Zâmbia, lá nos Quibrobró, não tem acesso à internet, não tem acesso a nada. E aí? Um dia ele olha um pássaro, canta e ele se converte. A gente tem que tomar cuidado, né, com o que a gente critica e a gente estabelece como de Deus ou não, porque, eu não sei quem, acho que foi o William que falou, Deus não é nossa propriedade. As coisas que Ele criou não são de nossa propriedade de determinar. Quem deu o nome às coisas foi Adão, mas Ele deu um nome. A palavra fala para a gente dominar. Então que a gente domine com sabedoria, com entendimento, né, para que a gente não destrua e não coloque um rótulo falso numa coisa que Deus criou. Deus deu talento para as pessoas, Deus distribuiu dons. E os dons dos músicos são só para os crentes, os dons dos poetas, jogadores de futebol, dançarinos, quer dizer, só foi para nós que somos crentes. É que as pessoas escolhem para que lado elas querem levar o seu dom. Mas você dizer que ela não, que é do diabo, isso é mentira, porque a Bíblia diz que o diabo tem poder para dar nada a ninguém. Não é verdade?
Quem nos deu a vida, quem é o autor da vida, quem nos deu o dom, foi Deus. E isso é irrevogável. E eu digo isso para você da parte de Deus. Se você tem um dom, se você tem uma habilidade que você não tem utilizado, porque você escorregou alguma vez, e alguém te rotulou como assim, esse irmão não tem firmeza, esse irmão aí, entendeu? Que isso caia por terra hoje, você entenda que o dom do Senhor é irrevogável, e foi Ele quem te deu. Então use isso a serviço do reino, porque a melhor maneira da gente esclarecer é vivendo, é sendo exemplo. Depois que eu tive filhos, muitas coisas clarearam na minha mente. Eles são espelhos que forçam você a se ver, e você vê coisas que você não quer. Mas isso é bom, porque mostra como é o relacionamento de Deus com a gente. À medida que você se aproxima dele, ele é como um espelho que vai revelando, mostrando quem você é. A partir desse princípio, você decide se quer ter um caráter trabalhado, moldado ou não. Não são as pessoas que vão fazer isso por você, porque se elas fizerem, vai ser uma coisa frágil, e no primeiro impacto, no primeiro vento forte que bater, você não vai suportar. E aí a pessoa vai associar aquilo ao quê? Deus é isso. Deus é cobrança, Deus é esse amor fingido, Deus é isso, Deus é aquilo, porque as pessoas conhecem Deus através, né? A gente diz, eu sou crente, eu falo da palavra de Deus, enche a boca, e no segundo seguinte aquela frase, a pessoa começa a agir de uma forma completamente contrária. E isso é cinismo, isso é hipocrisia. No livro de Colossenses diz que é para você não deixar que ninguém te aprisione, te prenda a leis humanas. Se você quiser se submeter, é uma escolha sua. Mas se você quiser viver a palavra, e você tiver conhecimento para exigir que as pessoas te cobrem o que diz a palavra, você não é obrigado a viver debaixo de nenhum jugo desse tipo. E também a gente precisa ficar um pouco atento, porque muitas vezes a gente fica falando e dá uma impressão de que a gente está falando da igreja, assim, dos comportamentos ruins, os irmãos que convivem conosco na igreja, e aí começa a ter os sites que começam a falar, uns irmãos falando de outros irmãos, né? E muitas vezes eu, durante um tempo, fiquei acompanhando um site desses que o cara é cristão e fica falando das mazelas do cristianismo. E eu, não sei o que, quando eu vi, eu estava ali também julgando junto. Aí eu falei, se eu soubesse me dar essa informação, tudo bem, mas não estou sabendo não, porque meu papo está sendo só esse, falar mal dos irmãos, só falar mal das coisas erradas que os irmãos estão fazendo. O que diz aqui a palavra é, se o seu irmão peca, vai e repreende entre tu e eles. Se ele te ouvir, terá ganhado teu irmão. Se ele não te ouvir, leva a outra testemunha, para que a outra pessoa saiba do que você está falando ali. Porque também nós não podemos ficar julgando e criando regras de comportamento e nos acharmos santos por reconhecermos a nossa miserável condição, nós nos acharmos melhor do que os outros, né? Nos acharmos melhores do que as igrejas que fazem campanha. Eles estão fazendo amém, está sendo edificante para eles, amém também. E vocês estão entendendo? Senão a gente começa a atrair isso para nós, e nós precisamos ter esse cuidado. Muitas pessoas são simples, na sua simplicidade ela vai lá. Quantas vezes minha mãe estava orando por mim no monte, fazendo campanha, que Deus estava respondendo minha mãe, tudo é intenção, na simplicidade da pessoa, né? Por exemplo, às vezes a pessoa tem um jeito de falar, amém, amém. A gente fala, é fácil ficar falando aqui, a gente sentar aqui e falar, que não sei o que, temos que respeitar as diferenças, não sei o que, mas aí chega o irmãozinho tocando sertanejo, porque você não gosta de sertanejo. Então o sertanejo não é? Não. Então o rock, por que o rock é? Né? Tá certo que Jesus Cristo foi o primeiro Rolling Stone, né? Eu não podia deixar para passar de falar, rolou a pedra do sepulcro, né? Antes do Mick Jagger. Mas nós temos que aprender a viver com a diferença. E se estiver indo fora, né? Não tão antes assim, o Mick Jagger é paleontológico, né? Mas isso só vem através da convivência. E a gente precisa ter esse cuidado, né? A gente não ficar achando que porque está passando uma coisa, que nós somos
temos esse direito de ficar ditando regras de comportamento. Não, irmãos, agora ó, você também não pode usar saia, não. Se você tem o costume de não cortar o cabelo, aqui a gente corta o cabelo. Você quer fazer o favor de cortar o seu cabelo? Não, aqui as irmãs podem usar calça. Por que você tem que saia? Uma ditadura pela outra. Não, você dá licença que eu gosto de vir de saia, eu me sinto bem assim. Eu fui criada assim, de saia, de cabelão. Amém, mano. Você quer vir assim? Amém. O outro quer liberdade. Jesus é o dono da liberdade, nos dá. E a gente quer impor regras para todo mundo, né? A única regra é o rótulo necessário, é o Espírito Santo em nós, que nós venhamos a entender isso e que a gente venha a exercitar isso, porque isso que é o mais importante. Exercitar. A pessoa, pô, mas eu não consigo tocar violão, mas você treina? Não está treinando nada. O Aisman sabe como eu sou. Quando a pessoa, eu vejo que a pessoa vem ter aula comigo de instrumento, ela não está estudando, eu falo, desiste logo, vem aqui me encher a paciência, você está fazendo o quê vindo aqui? E eu já começo a dar umas pauladas para ela sair, porque ela está atrapalhando o outro que quer estudar. Eu já começo a dar umas tiradas mesmo, não vem, sai fora, você está me atrapalhando aqui. Né? Porque a pessoa precisa exercitar, ainda bem que Deus não sou eu. Você já pensou? Se eu ali me exercitando, Deus viesse me dar toda de vez em quando, Ele me dá umas. E eu entendo. Né? Nem sempre consigo fazer da maneira que Ele quer, mas a gente tem que exercitar. Não é verdade? Que a gente estabeleça essa rotina de estudo da palavra, para que nós possamos ser uma geração que estabelece diálogo com o diferente. Uma geração que não começa a se alterar quando é confrontada. A pessoa que vai fazer evangelismo, ela quer que a pessoa é mesmo, né? Quer que todo mundo seja um desviado, infeliz, que está doido para voltar para Cristo. Não, às vezes a pessoa com a qual você vai pregar, ela está muito feliz em Deus. Do jeito dela. Nós sabemos que felicidade real é em Cristo Jesus. Mas ela está feliz lá com a vida dela. Não lhe falta nada. É fácil pregar para o cara que não tem nada, que está sofrendo. Agora o cara que tem tudo, você vai chegar e como você vai pregar a Jesus? Você começa a estudar a palavra que Deus vai te dar. Vai te dar orientação sobre como, né, fazer esse contato. Em Gênesis, quando Deus fez a criação, né, do mundo, Ele fez a criação, criou o céu, criou a terra. Ele diz, e viu Deus que era bom, mas quando fez o homem, viu Deus que era muito bom. Deus fez para a gente ser melhor. A gente somos a coroa da criação de Cristo. Acho que o ser humano tem que entender isso. E pegando a deixa dela, falando da minha mãe, né? Sempre fui criada de pequenininha, na congregação. Ia de vez em quando, minha mãe ia de vez em quando, tal, véu, tem que usar. E pro entendimento da minha mãe é muito fechada, aqueles crentes fechados, né? Não vai mais pra igreja, mas é crente fechado. Aí hoje ela olha pra minha cara e fala assim, nossa, mãe, você vai ter com esse cabelo pra igreja? Olha assim, eu falei, mano. Eu falei, que tem o cabelo, mãe. Ela falou assim, não, tem que cortar esse cabelo, é assim que o povo vai falar. Eu falei, eu sempre fui uma pessoa que eu nunca me importei com que as pessoas, graças a Deus, nunca me importei com o que as pessoas vão dizer da minha pessoa. Eu falei, mãe, ó, se eles vão falar do meu cabelo ou não, que vai a minha intenção. E, tipo assim, a transformação que isso foi tendo na minha vida, e fala em Colossenses, você tem que ter paz. Se você não tem paz na sua casa, se você não tem paz na igreja, não tem paz com seu irmão, meu querido, você não é crente. Você não é crente. E aí, em casa, antigamente, era muita confusão. Eu mesma colocava terror em casa. Era terrível. E, tipo assim, confrontava meus irmãos. O único irmão, assim, tipo assim, que eu achava que eu não gosto do Denilson, não gosto da minha irmã, Jéssica, dos meus outros irmãos. Eu era mais com o meu irmão mais velho, o Paulo. Então era mais assim com ele. Então, tipo, se ele aprontasse alguma coisa, eu passava pano, se eu aprontasse, ele passava. Agora, como eram meus dois irmãos mais novos, era terrível. Então era muita guerra, era muita discussão. Não tinha paz em casa mesmo, não tinha. Às vezes eu ia para a igreja, quando voltava era para infernizar a vida deles. Entendeu? Então, tipo assim,
a mudança foi em mim. Porque hoje em dia, se eu for, meu irmão tá parado, mas hoje em dia, se eu chamar ele fala assim, não, eu vou ir, porque eu sinto que Deus está em você. Se você vai chamar uma pessoa de fora, irmão, se ele vê que você não foi mudado, não adianta, que ele não vai querer te acompanhar. Não vai querer te acompanhar. Mas eu vou passar perdida pra quê? Nunca vai. Aí as pessoas têm que entender isso. Então quando ela falou pra mim, eu falei assim, mãe, essas pessoas vão falar, vão deixar de falar, daí já é o problema delas. Eu vou buscar Cristo. Eu não vou pra fazer, tipo assim, pra ficar bajulando pastor, pra ficar bajulando pastora, ou qualquer servo da igreja. E nem venho aqui porque, tipo assim, pra mim, o púlpito é sagrado. Eu, no meu entendimento, desde criança, eu falo, nossa, mano, vou pisar aqui, é sagrado pra mim. Entendeu? No meu entendimento cristão. Então é isso. Tipo, a forma de falar também, que nem ela falou, filho, muda muito. Quando eu tive andar, acho que sim, até com o caso de outras pessoas. Eu era maloqueira, irmão. Eu andava com traficante. Eu não usava droga, mas eu andava com traficante. Então, tipo assim, eu falei assim, Noemi, vamos ali vender comigo? Eu falei, tá bom. Eu era, tipo, também era bobona, eu falei, vamos. Então eu ia junto. Quando eu estudava, minha mãe todos os dias em casa. Todos os dias minha mãe ia na escola. Todos os dias. Não tinha um dia que minha mãe tinha paz. E ela falava assim, nossa, eu não sei o que vai acontecer na sua vida, Noemi. Eu não sei. Não sei que fim que você vai parar, o que vai fazer. Então ela falou assim, quando eu tive a andar, ela falou assim, deu graças a Deus. Mas tem gente, tipo assim, se fosse antigamente, né, porque eu pensasse, quando eu tive minha filha, eu falei assim, eu quis ter, entendeu? Eu peguei e falei assim, eu quero ser mãe. Agora, se fosse antigamente que eu pegasse e falasse assim, eu vou ter filho, deixa pra minha mãe criar. Meu andar, ela tem 5 anos. Graças a Deus. Quando ela vai comer, ela fala, mãe, vamos orar? Glórias. Aí quando chega a noite, ela pergunta assim, mãe, tá na hora de orar, você não vai orar? Glória a Deus. Porque é um exemplo. 3 coisas de exemplo para o seu filho, irmão. 3. Exemplo, exemplo, exemplo. Se você trata as pessoas mal, ela vai tratar as pessoas mal. Se você não sabe tratar as pessoas, se você é mal educado, se você não tem uma convivência com ela, que nem quando eu tipo assim, eu não posso ficar com ela todas as vezes, porque ela mora comigo, graças a Deus, mas tipo assim, eu estudo, eu trabalho, então eu não tenho tempo. Mas de final de semana, eu chego no abraço dela e falo, primeira coisa que eu falo, a paz do Senhor, Dandara, te amo, filha. Entendeu? Eu te amo, tipo assim, não é assim, eu amo você também, eu te amo. Porque se você, eu quando era pequena, eu pensava que eu era adotada. Eu falei, não, eu sou adotada, não sou dessa família. Não é possível que eu seja dessa família. E eu só tinha, tipo assim, a apreensão de ser da família porque meu pai morreu quando eu tinha 2 anos de idade. E ele era alcoólatra, então morreu de cirrose. Então quando minha mãe foi levantar, tipo, chamar ele para trabalhar, ele estava morto. Então não tive essa convivência de pai, mas me deu um padrasto excelente. Eu posso encher a boca e falar assim, foi meu pai. Entendeu? Aí pegou, e eu pensava, eu sempre pensei, não, gente, eu sou adotada, não é possível, eu não sou dessa família, não sou dessa família. E Deus foi me moldando no jeito de falar. E antigamente, minha mãe falava comigo, desde tipo, de pequena, tipo, se minha mãe falava comigo, eu era mais compreensiva. Eu entrava no meu quarto e chorava. Hoje, assim, eu peço para que Deus tenha, tipo assim, tenha compreensão comigo para quando eu vou falar com ela, entendeu? Porque, tipo, se você não tem amor em casa, gente, se você não tem amor dos seus familiares, lá fora você não vai dar amor. Você não vai dar amor. Então, por isso que quando eu estiver andando, eu falei assim, não, vai ser diferente. Porque ela tem que entender, porque quando ela estiver com 10, 11 anos, ela não fala assim, eu sou adotada. Entendeu? Eu falo assim, não, é minha filha, é minha mãe. Eu amo ela porque ela me ama. Entendeu? E eu pegava sempre, tipo assim, andar é um amor de pessoa, graças a Deus, fala com todo mundo, ele é um amor de criança. E eu falava pra minha mãe, tipo, mudou muito em casa. Até o Edmilson também, o Edmilson era muito friozão, quem conhece meu irmão,
Meu irmão era muito gelado. Então quando a Nandara vai abraçar ele, tipo assim, ele disfarça, mas ele gosta de todo o abraço. Muda a pessoa. Nandara também, tipo assim, Nandara é tipo de pessoa, que se você vai lá, tipo assim, despreza ela, quanto mais você despreza, mais ela fica do seu lado. E às vezes eles faziam isso e me irritava, né? Falava, ai, tipo, desprezava ela, falava assim, é uma criança pequena, você não tá entendendo? Mas Deus vai mudando, né? Então, Deus disse também, assim, por 7 meses que ele não teve tipo assim, não teve com a gente, no dia que a gente foi na casa dela. Com 7 meses, então eu estava grávida, eu ganhei 2 vezes, na minha gravidez eu ganhei 2 vezes. E com 7 meses, vinha uma irmã em casa orar por mim, porque alguém tinha feito obra para não dar para nascer. E como eu estava afastada de Deus, gente, eu peguei e falei assim, meu Deus, minha filha não vai nascer. Eu não vou ver minha filha nascer. Tipo, eu não sabia que era minha linda. Meu filho não vai nascer, minha filha não vai nascer. E eu chorava todos os dias quando eu chegava da escola, que eu estudava ainda. Eu chorava. Chorava muito. Só que, e vem um cara falar comigo, quando fala que Deus pega os loucos confunde o sábio, vem uma pessoa falar comigo, tipo assim, que você olha com um cristão, com um olhar que não é cristão, você acha que você é cristão, você vai olhar e falar assim, nossa, o que é isso? Até parece. Então ele falou pra mim assim, ele falou assim, ele não falou que eu estava grávida, mas o tom de voz dele, ele sabia que eu estava, e ele falou assim, irmã, o que está passando na sua vida, o que vai acontecer, Deus está contigo, eu te vejo louvando na igreja. E eu estava afastada, porque eu falei assim, eu vou louvar, comigo pensando, né, eu falei assim, comigo, e ele veio na minha casa também falar. Aí ele falou assim, eu falei assim, eu vou louvar, não estou nem indo para a igreja, vou louvar para quê? Quando eu vim para essa igreja, um dia eu passei, e eu peguei e falei assim, eu não vou entrar aqui, nunca vou entrar aqui, olha para você ver como Deus, tipo, usa a maneira de falar, né? Eu falei assim, eu nunca vou entrar nessa igreja. E Deus trouxe. Então ele pegou e falou assim, é dessa igreja que você vai ficar. Porque eu sou Deus, é essa igreja que você vai ficar. É aqui que você vai se converter. E na maneira de mudar muito, mudou muito o meu jeito de ser. Tipo, às vezes minha irmã falava, porque eu era terrível, eu falo que eu era terrível. Minha irmã, para falar comigo agora, hoje a gente tem um diálogo. Hoje eu sento com ela, que ela tem 20 anos agora, eu sento, eu converso. Ela pode falar o que ela quiser pra mim, que eu não vou julgar ela, entendeu? Porque eu já fui dessa maneira. Eu sei que não é bom, só que eu tenho que ouvir ela, entendeu? Eu tenho que ouvir para ela compreender, porque não teve, infelizmente não teve minha mãe para acompanhar ela. Então muitas coisas que ela faz de errado, minha mãe sempre, ela falava, quando a gente fazia alguma coisa de errado, fora, alguma coisa, ela sempre julgava. Assim, sempre os filhos do vizinho é melhor, entendeu? Melhor do que da gente de casa. Então minha mãe julgava muito, falava muito, os filhos do vizinho eram sempre melhor. Então eu tenho que passar isso para minha irmã, para meu irmão também. De nisso agora a gente tem um diálogo assim, graças a Deus, excelente, entendeu? A gente evita brigas, de ficar discutindo, de ficar alguma coisa. Até esses dias o irmão falou para mim, chama seu irmão para ir para a igreja de novo, né? Falei, olha, irmão, todo mundo de casa é genioso. Então, tipo assim, se for da vontade de Deus que for falar, que eu esteja preparada para isso, entendeu? Que eu não vou fazer uma coisa assim que vá fazer, vamos para a igreja, menino. Tô fazendo o que nessa internet? Né? Tô fazendo o que nessa internet? Perdendo tempo com o Face, vendo vídeo que não é para ver. Vamos para casa, vamos para a casa de Deus. Você não ia para a igreja antes? Né? Você não ia para a igreja antes? Vai ficar bebendo para quê? Vai ficar com os maloqueiros para quê? Entendeu? Então Deus trabalha dessa maneira. Eu acho que Deus trabalha dessa maneira, tipo, envolvendo a pessoa e tal. Até o irmão ali, tipo assim, ele falou assim, eu conhecia você quando você era maloqueira mesmo. Eu era maloqueira, gente. Eu colocava o terror na escola. Eu colocava o terror na escola, minha mãe vinha todo dia na escola, a diretora falava, eu andava com os traficantes, os meninos usavam droga na minha frente, graças a Deus, eu sempre tive essa concepção, porque meu irmão mais velho não usava. Então uma vez ele pegou e deu convulsão nele, ele tinha 18, 19 anos, eu estava na 4ª série, não aconteceu isso daí. Eu falei assim, eu não quero isso aí pra mim. Eu falei assim, é uma coisa que é má, é uma coisa que vai me fazer mal, entendeu? Eu falei assim, não quero essa noia.
Eu não quero ser, tipo, aí pra ele, uma vez eu falei assim, sou nóia. Ele falou assim, não é nóia, é usuário de droga. Tipo assim, zoando, né? Tipo, eu e ele, assim, eu sou usuário de droga. Tal. Beleza, eu falei assim, eu não quero isso pra mim. Então ele ficou preso, muito tempo. Tá preso ainda, né? Mas Deus tá revindo, porque uma vez ele foi roubar, foi fazer coisa errada, e Deus pegou e falou pra ele, chamou um cristão pra falar com ele, né? Chamou um cristão pra falar com ele, pra chamar a palavra, e no coração dele ele falou assim, que ele queria ir pra igreja, então ele foi. Aí o pastor da igreja pegou e falou pra ele, assim, irmão, hoje você ia roubar. E a pessoa que você ia roubar, a pessoa que ia roubar ia te matar lá. Só que Deus teve misericórdia de você e trouxe você aqui. Entendeu? E muitas vezes ele andou errado, fez coisa errada. Assim, Deus falou assim pra ele, falou assim que ia guardar ele lá, para que não viesse a falecer, entendeu? Não viesse porque era, para Deus, ele é algo precioso para ele. Então ele está lá ainda, a dona vai fazer 6 anos, vai fazer 7 anos, quase 7 anos que ele está lá, mas é para ele aprender, entendeu? E aí esses dias ele falou, ele estava com a minha mãe, aí ele falou assim pra minha mãe, não, mãe, tem um crente aqui que fica 24 horas do meu lado, mas é porque é permissão de Deus, entendeu? 24 horas do meu lado, mãe, fica enchendo o meu saco, não sei o quê, mas é permissão de Deus, entendeu? Para ele mudar o que ele era, conforme ele era antes. A nova criatura está vindo, entendeu? E quando ele for pregar, quando ele for falar alguma coisa, fala assim, nossa, o povo, entendeu? O povo mudou, o povo não é mais daquele jeito, sabe falar com as pessoas. A forma que se você não conversa com as pessoas, se você não tem um diálogo com Deus também, você não sabe tratar as pessoas bem. Isso que você está falando é meio importante. Você vê, você estava falando exemplos, né, de dar dos filhos e tudo mais. Quantas vezes eu não chego para Isabela por conta de jeito de eu falar, depois eu fico assim, eu sei, chego e peço perdão. Nós temos que saber reconhecer os nossos erros. A vida do cristão, o eterno arrependimento. Aqui, 1 Timóteo 1:8 diz: se alguém não cuida dos seus, e especialmente dos da sua família, tem negado a fé e é pior que um incrédulo. Né? Então, se a gente não cuida dos nossos, nós somos pior que um incrédulo. E com relação a uma coisa que eu gostaria que a gente não esquecesse, nós estamos falando de rótulo, e geralmente quando você fala de rótulo, nós tendemos a também estabelecer uma ideia de julgamento, e eu sinto a necessidade de que a gente fale também sobre isso, de que nós não estamos nos colocando aqui como donos da verdade, como ditadores, criadores de uma nova ditadura, né? De que, não, então você não usa mais saia, porque aqui nós não usamos, vamos cortar e tudo mais. O exemplo que eu acho que é o exemplo de Cristo. E se Cristo promoveu a liberdade para nós temos que dar o exemplo com relação à liberdade. E quando, por conta de alguma postura de outra pessoa, Deus nos impedir, né? Deus nos mover que a gente venha a usar uma palavra de repreensão, olha o que diz a palavra, né? 1 Timóteo 5: não repreendas asperamente a um velho, mas admoesta-o como a um pai. Se você tem que falar com uma pessoa mais velha, fale com ele como você fala com o pai, ou seja, com respeito. Nós devemos, até para repreender a pessoa, nós devemos respeitar aos moços como a irmãos, né? As mulheres idosas como a mães, e as moças como a irmãs, com toda a pureza. Ou seja, esse diálogo aqui que nós estamos tendo hoje com relação a rótulos, não é para também nós virmos a nos colocarmos como os donos, na verdade, sair dando tiro em todas as pessoas que estão agindo de uma maneira diferente. Mas é um lugar, um espaço de reflexão para nós também, que nós venhamos a nos corrigir, não venhamos a nos condenar, mas que nós venhamos a estabelecer uma rotina de tratamento espiritual mesmo. Graças a Deus. Muito bem, se o William quiser fazer uma consideração final, fique à vontade. Eu acredito que tudo que nós conversamos aqui é mesmo algo de relevância, né? Para um povo que se diz igreja. E o fato dessa palavra que ele deu aqui agora, a última,
do respeito, né? É como eu disse no começo, um rótulo que as pessoas precisam enxergar em nós é o rótulo de verdade. É o rótulo que a gente precisa de verdade ser, não só ler, porque como a gente já até parece um jargão, né? A palavra de Deus é uma palavra, é uma orientação. Só que se você não exercita essas orientações, esse manual, você virou um rótulo pirata, né? Um rótulo mentiroso. O invólucro que você vive é o da mentira, é daquilo que você se submeteu à escravidão, né? A ditadura de que Deus não inventou, a ditadura de uma igreja de que Deus não inventou. O Senhor Jesus nos chama para a liberdade, e essa liberdade é o que rotula em nós o Espírito Santo. É viver o respeito com as outras pessoas em amor, no não fingir, né? O amor de verdade, porque assim, se você não ama, Deus sabe. Deus sabe, não adianta. Se você não. Uma vez eu conversei isso, achei que não consegue. Você passa de carro, você vê um mendigo. Só a necessidade do suporte não é amor. Isso não é amor. Você sabe que a pessoa necessita, mas amor é algo um pouco mais profundo do que isso. Né? Assim, passar a ver que a necessidade, você vai lá, dá um dinheiro, dá um pedaço de pão. Não, isso não é amor. Isso talvez seja preocupação com a situação, né? Mas o amor é você ver a pessoa enxergar não aquela capa da necessidade, mas não, é algo, uma coisa mais profunda ainda, né? O amor. E isso que nós, eu acho que esse negócio de ficar falando crente é outro rótulo que a gente fica enfiando nas pessoas. Eu acho que os filhos de Deus, os adotados por Deus, né, precisam se preocupar mesmo com esse negócio de uma geração que encara o diálogo diferenciado, com as pessoas respeitando essa diferença, e que se propõe a ser de verdade uma geração que mude a cara da igreja. A cara da igreja, no que eu digo, no coletivo. Porque é aquilo, começa o trabalho de formiguinha mesmo. Hoje nós falamos aqui com crianças, com adolescentes, com jovens. Toda vez que eu ministro a um jovem, para um adolescente, eu tenho a real preocupação de que de mim saia a orientação o bastante para que seja uma geração que faça diferença. Porque, na verdade, a minha postura é da geração que tem plantado. Essa geração de jovens, de adolescentes e de crianças aqui são as que vão colher uma postura totalmente diferenciada de uma igreja que não rotule mais, ou que rotule a verdade, né? Não tem mais nada para considerar. Amém, graças a Deus. Vamos encerrar as gravações, deixar registrado aqui. A câmera é uma espetacular parte, fica dançando atrás da câmera, estão nas costas, nos joelhos e tudo mais. Vamos orar, pedir para que Deus faça com que essas coisas sejam verdades em nossas vidas, porque tem muito lugar, muita gente falando muita coisa boa, a internet é cheia de conteúdo maravilhoso, na televisão tem conteúdo maravilhoso, coisas boas estão sendo ditas e estão à nossa disposição, mas não adianta nós estarmos aqui onde estamos, com pastores conscientes e equilibrados como temos, conversarmos tanto quanto conversamos e buscarmos tantos assuntos, se nós não nos empenharmos, pedirmos para que Deus faça com que isso se revele no nosso dia a dia, né? Faça com que isso seja verdade em nós. E é só o Espírito Santo que pode realmente moldar nosso caráter. Né? Se nós fizermos força da nossa carne para não sermos pessoas de rótulos, daqui a pouco nós estamos criando um rótulo de pessoas sem rótulos, mas um grupo de pessoas que fazem força por si mesmas. Mas se o rótulo do Espírito, como ele deixou muito bem claro aqui, se o rótulo do Espírito for suficiente buscarmos esse rótulo, estaremos